Não se engane com esse ato de bondade quando uma autoridade religiosa presenteia uma autoridade política com a Bíblia. Não se engane. Porque por trás dessa ação, dessa boa ação, aparentemente, sempre vai existir algo muito, muito perigoso que você precisa estar atento. Porque o homem é suas ações. O homem você identifica pelas suas escolhas, pelos seus atos. Olá, sou o presbítero Araújo. Você está nesse canal para ser abençoado, porque eu quero alertar a Igreja de Cristo, pois o Senhor Jesus está voltando. Antes de tudo, eu quero agradecer aos 200 inscritos. Muito obrigado, você que assistiu o vídeo anterior. Eu estou aqui para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e alertar o povo de Deus concernente à vinda do Senhor Jesus. E você que ainda não faz parte desse canal, se inscreva nesse canal aí, deixa teu joinha para a gente poder abençoar mais vidas e despertar os servos de Deus, pois nosso Senhor Jesus está vindo. Eu quero fazer uma reflexão com você sobre essa ação, sobre esse vídeo, sobre esse tema que está em pauta, onde um suposto pastor entrega uma Bíblia ao presidente da República. Parece uma ação até boa, não parece uma ação de bondade, de esperança? É muito mais do que isso. Então, fique comigo nesse vídeo, eu vou trazer agora essa reflexão, tá certo? Quero ler um texto bíblico e antes disso, saiba que a Bíblia diz que nós não devemos lançar pérolas aos porcos, pois um comunista não vai aceitar uma Bíblia para poder ler, meditar e muito menos buscar a Deus. Ele não vai fazer isso. Eu vou lhe provar por quê. Então eu quero ler um texto bíblico, tá? Que se encontra em Efésios, texto bíblico, creio que conhecido. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Um pastor, um bispo, um evangelista, um mestre, um doutor nas escrituras, um servo de Deus, foi chamado para isto aqui. Preste atenção. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da sua estatura, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Esses ministérios, esses 5 ministérios aqui, foi chamado para isso. Esse suposto pastor que presenteou aí, o cidadão que está no governo, por trás tem segundas intenções. A igreja não pode compactuar com injustiça, pois o ministro foi chamado para estes tópicos aqui. Foi chamado para este objetivo, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Não para concordar com as obras das trevas. Eu sei o que eu estou falando. Eu leio sobre. Você sabe o que é isso? É o Manifesto Comunista. O cidadão que recebeu a Bíblia já tem essa Bíblia aqui. É sua pauta, é sua agenda. Aqueles que temem ao Senhor manifestam esse temor. Abra os teus olhos. Este outro livro aqui, Richard Umbra, Marx e Satã. Esse cidadão sabe o que é sofrer na mão do comunismo. Passou 14 anos preso por causa da sua fé. Há um poema de Marx que diz: quero vingar-me daquele que reina lá em cima. A ideia de Deus é a clave dominante de uma civilização pervertida, tem de ser destruída.
o cidadão que recebeu a Bíblia segue esses princípios aqui de Marcos. E sua Bíblia é essa aqui. Então, você acha que ele recebeu o presente porque quer Deus? Suas ações lhe condenam. Esse pastor esqueceu que ele foi chamado para o que está escrito em Efésios 4:11, para ajudar no aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério e para também a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Não é para se envolver com esse tipo de coisa, principalmente sabendo das ações desse governo, sabendo das ações do homem a quem ele deu a Bíblia. Então, se ele deixa de fazer isso, se ele deixa de cumprir o seu chamado, dos objetivos, desses motivos aqui para que ele foi chamado, o motivo foi para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. O homem, quando ele não tem dinheiro, ele busca dinheiro. Quando ele consegue o dinheiro, ele agora quer fama. Quando ele consegue fama, já tem dinheiro e fama, ele agora quer o quê? Poder. E ele vai fazer de tudo para conquistar esse poder, até abraçar as obras das trevas. Então, quero deixar mais um versículo aqui, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Possa ser que o pretexto seja para evangelizar, mas não evangelizou. Porque o evangelho ele manda se arrepender. E porque não veio à tona a mensagem que esse suposto pastor levou para essa autoridade política? A intenção não é evangelizar. E muitos dos que se dizem servos de Deus estão abraçando aquilo que a própria Bíblia condena: justiça, aborto, todo tipo de mazela e maldade que este suposto sujeito que recebeu a Bíblia tem praticado. Então, olha o estado da igreja de hoje. Veja se é ou não apostasia, onde os homens deixam de cumprir a vontade de Deus para fazer suas próprias vontades. Fraudulosamente, se dizem pastores, porém, suas ações lhe condenam. Que a igreja de Cristo abra os olhos, abra os seus olhos. A voz do Senhor é identificada pela espiritualidade. O chamado do servo de Deus é para um chamado espiritual, não é material, não é carnal, não é para si próprio, mas é para a edificação do corpo de Cristo. Sabe por quê? A edificação do corpo de Cristo é porque ele está voltando e o corpo de Cristo ao mesmo tempo é a sua noiva. Então você que é servo de Deus, serva de Deus, abra os seus olhos. Jesus está voltando. Só resta um sinal, porque a apostasia, que é o penúltimo, está aí. O último sinal já está se levantando. A falsa paz. E os homens que eram para pregar o evangelho de Cristo, apacentar as ovelhas, se venderam, abraçaram o mundo e a injustiça e estão se afogando nas trevas, pois perderam a fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor abra o seu entendimento e lhe dê inteligência espiritual e principalmente discernimento. Eu vou ficando por aqui e nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.